é verdade? O que é a verdade? Verdade existe? Se nós formos procurar o que é a verdade, o conceito de verdade no dicionário, nós vamos achar algo parecido com isso. Verdade é aquilo que é ou existe com toda certeza. Verdade é uma proposição que não se pode negar. Verdade é estar de acordo com os fatos ou a realidade. Mas, se a verdade é o que está presente na realidade, então basta observarmos a realidade que vamos chegar à verdade, certo? Será que é isso? Existem algumas correntes filosóficas como o racionalismo e o empirismo, por exemplo. O racionalismo acredita que é somente através da razão que nós podemos compreender a realidade e então chegar à verdade. Já o empirismo acredita que é através das nossas experiências, através dos nossos sentidos, que nós podemos compreender o mundo e a realidade. E existe também o idealismo transcendental, que acredita que é a razão e a experiência, é a razão junto dos nossos sentidos que faz com que podemos compreender a realidade e o mundo. Já alguns filósofos acreditam e vão dizer que a maneira com que nós percebemos a realidade não confere com o que a realidade é de fato. Não é uma percepção exata com aquilo que a realidade é de fato, porque a percepção das coisas é dependente daquele que observa, então isso é um pouco variante. Mas será que isso faz algum sentido? Mesmo que as nossas percepções da realidade não sejam percepções puras, totalmente iguais ao que a realidade é de fato, são necessárias e são suficientes essas percepções para que nós podemos compreender a realidade, pois caso contrário nós não conseguiríamos viver. Nós não poderíamos mais acreditar em algo, nós não poderíamos tomar decisões, nós não poderíamos fazer nada, porque nós iríamos acreditar que as nossas percepções não conferem com aquilo que é a realidade de fato, então é algo meio estranho. E se nós acreditamos que as nossas percepções não passam de ilusões, por que não acreditar que essas mesmas crenças não passam de ilusões da nossa percepção? Caímos em algo absurdo, parece loucura, mas é algo a se pensar também. Não adianta, a verdade existe e essa já é uma verdade inegável. Porque uma pessoa pode dizer Deus não existe e outra dizer Deus existe, mas as duas não podem estar corretas. Uma ou outra estará correta, porque Deus, ou Deus existe ou ele não existe. Deus não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Isso não acontece, isso é impossível e logicamente contraditório, né? É impossível. Uma pessoa pode dizer que essa parede é branca e outra pessoa dizer que essa parede é preta. Mas essa parede ou ela é branca ou ela é preta, né? Ou outra cor ainda que as pessoas não perceberam, digamos assim. Mas essa parede ela não pode ser branca e preta ao mesmo tempo, porque senão ela se tornaria um terceiro elemento, ela se tornaria uma terceira cor, que é o cinza. Ou algo é bom ou algo é ruim. Algo não pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Ok, existem certas coisas que podem ter elementos e aspectos bons e aspectos ruins, mas esses aspectos só podem ser bons ou ruins, não tem mais de duas possibilidades, só tem essas, bom ou ruim. Esse discurso que diz que essa é a sua verdade, mas a minha verdade ela é diferente, a minha verdade não é igual à sua. Esse discurso não faz sentido algum, porque não podem existir duas verdades sobre uma mesma questão. Só existe uma verdade, uma resposta, uma solução. A verdade, ela não é minha, ela não é sua, ela não é de outra pessoa. Ela é universal, a verdade é única. Nós não podemos negar isso. A verdade é verdade, você querendo ou não, você acreditando ou não, a verdade continua sendo verdade. Uma pessoa pode dizer, a verdade não é única, ou a verdade não existe. E outra pode dizer, a verdade existe sim, a verdade é única. Logicamente, podemos analisar da seguinte forma. A primeira pessoa que diz que a verdade não existe, acredita que isso seja uma verdade. Ela já fala essa frase como se fosse uma verdade. Então, há algo contraditório aí. Enquanto que a segunda pessoa que diz que a verdade existe, ela toma essa frase que ela disse como verdade. Então, tudo bem. Quem é mais fácil acreditar? Em que frase é mais fácil acreditar? O relativista diz, a verdade não é única. Mas aí nós podemos e temos que perguntar para ele, em que sentido você diz isso? Porque se ele disser que a verdade podem existir duas verdades sobre uma mesma questão, então ele tem algum problema cognitivo, não é possível. Porque a verdade não pode ser, assim, ter duas faces da mesma moeda, entende? Do mesmo lado da moeda. Não, a verdade ela é única.
O relativista pode dizer que a verdade é relativa no sentido de que cada pessoa tem a sua verdade, que a verdade depende de cada pessoa. Ok, mas isso não quer dizer que todas as pessoas que pensam diferente estejam corretas. Isso só quer dizer que elas pensam diferente, mas algumas estão enganadas enquanto outras estão certas, porque a verdade existe. Não se pode discutir verdades, não se pode discutir opiniões, então para que há qualquer discussão? Porque o sentido de uma discussão é justamente se chegar à verdade, se chegar a uma síntese. É aquela mesma história que diz que política e religião não se discutem. Mas preste atenção nessa frase de Platão. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Então não discuta sobre verdades, não discuta sobre opiniões, cada um tem a sua, não é mesmo? Não discuta sobre nada, então você será comandado pela mentira, ou destruído pela ignorância e pela burrice.